Olá, pessoas, tudo bem? Nós vamos iniciar agora o curso ABA para famílias atípicas. Esse curso ele foi idealizado na Clínica Ativa, produzido pelo Contexto ABA, né, e está sendo apresentado por mim, Jardson Fragoso. A ideia desse curso é dar a noção exata do que são intervenções em ABA para as famílias e, principalmente, trazer estratégias para que elas possam utilizar no seu cotidiano. Certo? Fizemos tudo com muito carinho e esperamos que vocês gostem. Primeiro, fazer uma apresentação. Meu nome é Jardim Fragoso, eu sou psicólogo, sou mestre em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Né? Sou supervisor em análise do comportamento aplicada, sócio fundador e diretor clínico da Clínica Ativa e fundador do coletivo profissional em aba Contexto. E, principalmente, né, sou pai atípico, tenho um filho de 7 anos, que tem TEA, e isso me fez me aprofundar cada vez mais e ter interesse também de fazer esses repasses de conhecimento, essa democratização da aba para os pais e os cuidadores de crianças atípicas. Essas aqui são as minhas principais referências, né? Vocês são livros que vocês podem ter acesso, são livros em português. O Eduque com Carinho é um livro de Lydia Weber, que tem como princípio melhorar a relação entre pai e filho. Né? Tem também várias estratégias interessantes, que são baseadas em análise de comportamento, para que você possa estar se relacionando com seu filho, e não necessariamente atípico, pode ser também seus filhos típicos. Certo? O segundo livro é um livro já de ensino de habilidades. Então, o Grupo SEI, Desenvolvimento, eles criaram esse livro, Ensino de Habilidades Básicas para as Pessoas com Autismo, e que vem junto com a série de protocolos. Né? Vez ou outra, eles estão fazendo no Instagram deles, chamando para um curso de apresentação desse livro e treinamento e capacitação das pessoas. É um livro inicial para quem está querendo entrar no ambiente da análise de comportamento aplicada, e para cuidadores acaba sendo um livro com muitas estratégias relevantes de habilidades que são necessárias, que são as habilidades básicas. O outro livro é esse livro de análise do comportamento aplicada, de Sela, né, de Ana Carolina Sela. Esse é um dos poucos livros traduzidos no Brasil, então é um livro extremamente relevante, né? É um livro que traz para a gente toda a ideia da análise do comportamento aplicada, desde a parte introdutória do que é a aba, princípios básicos, até como se estrutura o serviço, até cada parte do serviço, como é feita uma avaliação. Então, é um livro muito mais técnico, muito mais robusto. Então, assim, a ideia desses 3 livros é passar um caminhar específico que vai desde o mais básico até o mais complexo. Então, fiquem aí as referências, acho que são importantes para que vocês possam também não só aprender, mas também fiscalizar os serviços em aba das quais as suas crianças, né, fazem. Então, vamos lá para os nossos tópicos. Então, o primeiro módulo, que a gente vai iniciar agora, a gente vai falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. O segundo módulo vai ser análise do comportamento aplicada. E no terceiro módulo, como funciona isso na prática. Então, a gente vai do TEA até o ABA funcionando. Né? Esses são os 3 tópicos. No quarto tópico, a gente vai discutir um pouco sobre o que é comportamento, para que no quinto tópico a gente possa fazer alguma coisa. Ou seja, e agora? O que fazer? Então, a ideia é de que vocês saibam como são caracterizados o transtorno,
um pouco do porquê existe a análise do comportamento aplicada e, a partir disso, saber os critérios do que é uma análise do comportamento aplicada, saber como é que funciona uma intervenção em aba, entender o que é um comportamento e também saber um pouco como modificar. Então, é isso que nós pretendemos nessa jornada. Então, no tópico 1, vamos iniciar falando sobre o transtorno do espectro autista. Então, vamos falar um pouquinho sobre um breve histórico, discutir o conceito, as características, os níveis de suporte, a etiologia, a epidemiologia, para que vocês tenham uma visão ampla do que é autismo. Então, assim, o autismo, ele foi utilizado pela primeira vez, essa palavra, em 1911, por Eugene Bloyer, né, que era um dos amigos de Freud lá. E eles designou o autismo como um sintoma de esquizofrenia, ou seja, a criança vivia em um mundo diferente da realidade. Talvez até hoje nós tenhamos esse preconceito de que o autista vive no seu mundinho, né? Isso talvez tenha raízes nessa história em que as crianças autistas eram colocadas como esquizofrênicas ou psicóticas. As classificações colocavam essas crianças no grupo das psicoses. Kanner, 43, e Asperger, 44, médicos austríacos, referiram-se ao autismo pela primeira vez, né? E aí você começa uma ideia de que existe o autismo, né? Tipo, olha, foi quando Asperger, com seus experimentos lá na época de Hitler, né? Descreveu como funcionava os altos rendimentos ou a síndrome de Asperger, como foi considerada no futuro. Em 66, o grupo para avanço da psiquiatria incluía o autismo no grupo das psicoses da primeira infância. Então, veja, o termo ele surge a partir de uma ideia de psicose. Ele continua se mantendo em 66, ele é colocado, de fato, instituído como psicose da primeira infância. Então, nós estamos aí 60 anos atrás, o autismo era considerado uma psicose. Somente em 70 é que se iniciaram os estudos das possíveis causas do autismo, né? E aí nós temos vários avanços no diagnóstico, e agora nós temos o DSM-5, né? Que é o DSM-5-TR, que é o mais recente relacionado ao diagnóstico do autismo. Então vamos lá, vamos para as definições. O transtorno do espectro autista, também conhecido apenas como autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento que causa prejuízos em áreas da comunicação, socialização e comportamento. É importante saber dessas pequenas, grandes coisas. O autismo, ele não tem cara. O autismo não é uma doença, uma condição que faz parte da diversidade humana. Cada pessoa no espectro autista é único, com habilidades e desafios individuais. E é importante entender isso, porque quando nós falamos de autismo e nós falamos de discussões de neurodivergências, nós temos que entender que existe uma discussão política e identitária por parte de pessoas autistas que consideram que o autismo é simplesmente uma neurodivergência no sentido de que as pessoas são diferentes e que elas devem ser aceitas do jeito que são. Então, para além de uma inclusão, a ideia é de aceitar o autismo do jeito que ele é. Então, e existem outras correntes, né, que falam que eles precisam ter um mínimo de qualidade de vida. De fato, é importante refletirmos que quando nós somos pais de crianças autistas e nós queremos colocá-las para fazer determinado tratamento ou não, nós estamos sempre pensando de uma perspectiva de fazer nosso filho ter habilidades para que chegue próximo das crianças típicas. Isso é muito ruim para os autistas que estão discutindo isso, porque acaba que as felicidades dos nossos filhos às vezes são sobrepujadas, né? E por isso que a gente precisa sempre refletir
né? O tipo de terapia que seu filho está fazendo, porque não é para ele perder a infância numa terapia, é para ele ganhar a infância na terapia, para ele poder brincar, para ele poder se divertir, para ele poder ter contato com outras crianças, como todos os outros. Acho que essas discussões políticas são importantes para a gente refletir a nossa própria prática, né? Mas independente ou não, a gente sempre estamos fazendo uma pressão nos nossos filhos em direção à norma. E isso é uma coisa que a gente tem que também refletir um pouco, né? Isso não quer dizer abrir mão de trazer qualidade de vida para os nossos filhos, por favor. Eu queria trazer essa reflexão, porque eu acho que é importante, porque no futuro é possível que nossos filhos cheguem e falem assim, eu não queria ter feito tanta terapia, eu queria ter feito mais um bocado de coisa, e a gente tem que arcar também com as nossas consequências, né, com as nossas escolhas. Então, assim, esse alerta é interessante, mas faz parte da vida de cada pai. A gente quer o melhor para o filho, né, mas a gente sempre está no limite de saber o que é melhor para o filho, do que ele precisa, de muitas decisões de que a gente pode tomar e não ele. E acho que é importante que no desenvolvimento a gente comece a dar essas decisões para os nossos filhos, né, com o passar do tempo, o passar da maturidade, por aí vai. Essa reflexão foi interessante, né? Mas vamos continuar. Vamos falar sobre os critérios diagnósticos, que são as características que são definidas pelo DSM-5. Então, deve preencher os critérios A, B e C abaixo, clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras seguintes: déficit expressivo na comunicação verbal e não verbal, usadas para interação social, falta de reciprocidade social, incapacidade para desenvolver e manter relacionamento de amizade apropriado para o estágio de desenvolvimento. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por pelo menos duas maneiras a seguir: comportamentos motores ou verbais estereotipados, excessiva adesão, aderência a rotinas, interesses restritos, fixos e intensos. Devem aparecer no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite das suas capacidades. E isso acontece bastante, porque a gente sempre escuta, está no tempo dele, não, ele está tranquilo, né? Muitas vezes porque as demandas sociais, as exigências da vida, o que a gente pede para uma criança de 3 anos, 2 anos, é diferente do que a gente pede para uma criança de 1 ano. E a gente vai relevando, mas é importante a gente estar atento a essas características. Além disso, existem, né, as discussões sobre níveis de suporte. Essa discussão sobre o nível de suporte foi uma mudança política muito grande, porque você tinha aquela ideia de, é grave, autismo leve, autismo moderado, e isso acaba gerando uma série de questões com relação aos pais. Seu filho é o quê? Meu filho é isso, meu filho é moderado. E gera uma série de angústia, né? De saber que seu filho é leve, você tem melhor prognóstico, e aí vai. Quando mudou isso, as discussões foi do tipo de suporte que seu filho precisa. Ou seja, ele requer suporte substancial, ou ele requer suporte muito substancial, ou seja, ele precisa de muito mais ajuda para poder fazer as coisas básicas, né? E aí, isso acabou se tornando também uma discussão sobre qual é o nível de gravidade. E não é, gente. A gente pode ter um nível 1 com muito mais problemas diretos do que o nível 2, do que o nível 3, né? E o que é que nós demandamos como gravidade, né? Então, você pode ter um nível 1 de suporte que sofre de depressão e que tem várias tentativas de suicídio. Pode ter, né? Tem várias correlações falando sobre isso. Né? E vai dizer assim, é leve, enquanto você tem o nível 3 de suporte, que precisa de vários auxílios para poder fazer determinadas coisas, de autonomia, mas que vive muito feliz com sua família, que está bem, que está se desenvolvendo tranquilo, que consegue lidar no seu ambiente de melhor maneira, mais tranquila. Tudo depende de quem passa. Então, assim, eu gostaria de tirar essa discussão de que seria gravidade, a gente focar realmente no tipo e o quanto de suporte meu filho precisa. Então, se ele tem um nível 1, ele necessita de um suporte leve.
elas podem ter dificuldade em algumas áreas como interações sociais e comunicação, mas conseguem realizar atividades diárias com certo grau de independência. Então, é uma criança mais autônoma. No nível 2, requer suporte substancial. No segundo nível, o suporte necessário é mais substancial. As pessoas autistas podem apresentar desafios significativos em várias áreas, precisando de assistência adicional para lidar com as demandas do dia a dia. O nível 3, ele requer um suporte muito mais substancial, que é um nível mais alto de suporte, necessita de suporte muito substancial. Elas enfrentam dificuldades significativas em várias áreas, incluindo comunicação, interações sociais, comportamentos repetitivos, exigindo um suporte intenso e personalizado. Então, e da onde veio o autismo, né? Por que tem esse boom de autismo? Primeiro, o autismo ele é predominantemente genético. Então, ele tem um genético herdado, que é cerca de 81%, acho que na última pesquisa, não vou me lembrar, e genético não herdado, que é tipo 11, 12%. Eu sei que os outros fatores não chegam a 1 a 3%. Então, quando a gente fala genético não herdado, quer dizer que no processo lá do embriogênese, né, que está se formando lá o feto, as mutações há mutações genéticas e aí essas alterações, independente do pai ter ou da mãe não ter, lidam diretamente com o autismo, né? Outro fator é a idade dos pais mais avançados. Nós estamos vivendo num mundo em que ter filho muito cedo deixou de ser opção, agora a gente tem filho muito mais velho, por causa do tipo de mercado e cuidados que nós temos hoje em dia. Uso de ácido valproico, que é tipo Depakine, durante a gestação. Esse aí tem uma relação muito direta com o nascimento de crianças autistas e as possibilidades de infecções, né? Mas não existe a direção, essa infecção causa isso. Ainda não se sabe quais podem ter relações diretas, né? Por exemplo, a Zika tem uma relação direta com a microcefalia. A gente não sabe se, por exemplo, com a Covid pode ter, agora vamos produzir mais crianças autistas, se a gente não tem essa relação direta estabelecida. E com relação à epidemiologia, né, a última pesquisa lá do CDC dos Estados Unidos demonstrou que a cada 36 nascimentos, uma, uma criança será autista. Então, essa é uma prevalência muito alta, né? Hoje em dia você vê que nas escolas, turmas com 30, 20 crianças, um autista tem aparecido. A gente não tem os dados estatísticos bem definidos no Brasil. Se esperava que o censo que foi feito agora em 2022 tivesse uma pergunta relacionada para estabelecer as relações, né, a estatística populacional com relação a essa população específica, mas não foi feito e nós estamos aí a esperar um dado referenciado de maneira mais direta para a gente poder fazer políticas públicas mais eficazes, né? Então é isso, gente. A gente termina o tópico 1 e vamos iniciar o tópico 2.